Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Ponto de Impacto. Hoje vamos recuperar 9 anos para voltarmos a olhar para a maior tragédia que as linhas aéreas de Moçambique já registaram. 33 pessoas morreram no dia 29 de novembro de 2013 no voo TM470, um voo que fazia o trajeto Maputo-Luanda. Sexta-feira, 29 de novembro de 2013, o dia corria normalmente em Maputo. Um grupo de pessoas fazia-se ao aeroporto internacional de Maputo para, pelo terminal internacional, embarcar para Luanda, capital de Angola. Check-in e entrada ao Embraer 190 das linhas aéreas de Moçambique. No voo TM470 seguiam 33 ocupantes, 16 moçambicanos, 9 angolanos, 5 portugueses, um francês, um brasileiro e um chinês. Uma reconstituição feita pela National Geographic, na sua série Mayday, mostra a tranquilidade e os procedimentos normais de decolagem do voo comandado por Hermínio dos Santos Fernandes, piloto experiente de 49 anos, na companhia de um copiloto de 24 anos. Acionar freios automáticos. Freios automáticos acionados. Confirme configuração de decolagem. Configuração de decolagem ok. Prontos para decolar. LAM470 pronto para decolar. LAM470, você está autorizado para decolagem. Entendido, Torre de Maputo. LAM470. Aqui vamos nós. O Embraer 190 deixava assim a capital moçambicana. Atrás, Maputo fervilhava nas emoções do fim de semana e os familiares dos passageiros continuavam com os seus afazeres, na certeza de voltarem a falar 4 horas depois, algo que não mais chegou a acontecer. O que terá acontecido com o voo TM470? O que dizem os relatórios? Qual foi a postura das linhas aéreas de Moçambique para com os familiares das vítimas? As respostas aqui e agora no Ponto de Impacto. Recorremos uma vez mais à reconstituição da National Geographic. Em 1 hora e 50 minutos de voo, a tragédia já ia se desenhando. Segundo as gravações colhidas da caixa negra do aparelho, a tragédia começa a confirmar-se quando o copiloto pede para ir à casa de banho e o comandante Hermínio dos Santos Fernandes autoriza. Eu vou ao banheiro. O senhor tem um controle? Sem problemas. Em 6 minutos suficientes para o comandante decidir trancar a porta do cockpit, e o copiloto regressa, bate à porta, primeiro com o devido respeito, mas depois de se aperceber que o comandante não reagia, o pânico instalou-se à entrada do cockpit. Hermínio dos Santos Fernandes, piloto e instrutor, 9.052 horas de experiência de voo, das quais 2.519 horas foram a pilotar o mesmo tipo de aeronave, Embraer 190, simplesmente não abria a porta. A aeronave cruzava os céus de Botsuana e Namíbia e, segundo o relatório das investigações, o comandante alterou manualmente por 3 vezes a altitude do avião, de 38 mil pés para apenas 592, abaixo da elevação do solo naquela região de Boabuata, uma reserva nacional de Namíbia, a cerca de 500 km de Windhoek. Todos os ocupantes morreram. Zona chuvosa, o que dificultava ainda mais buscas. Em Moçambique, o suspense era maior. Não havia contacto com as vítimas. O governo mentia para as pessoas. Dizia que a aeronave havia aterrado de emergência em Windhoek, na capital da Namíbia. Os familiares ficavam desesperados. Não havia informação. Mesmo com a imprensa internacional a avançar com a confirmação de um despenhamento, o executivo de Maputo prendia-se em processos protocolares desnecessários para dar uma informação. Isso irritava os familiares das vítimas. Carlos Reis, o nosso entrevistado, era casado e pai de 3 filhos. Sim, era. É que perdeu a esposa e os 3 filhos. A tragédia tirou-lhe literalmente a família. Carlos, explica-me o que é que aconteceu no dia 29 de novembro de 2013. No dia 29 de novembro de 2013 foi um dia muito marcante para mim, na minha vida.
perdi as pessoas que eu mais amava na vida. Que talvez não possa recuperar a felicidade que eu tinha nunca. Mas dizer que perdi minha esposa, a Gênia Janky Sambo, mais conhecida por Sônia, a minha filha Liza, a segunda Yumalai, e o caçula, que era o Júnior Carlinhos. Portanto, uma esposa e 2 filhos. 3 filhos. 3 filhos. Sim, sim. A Liza, a Yuma e o Carlinhos. Como é que foi esta perda? Primeiro explica-nos, Carlos, como é que foi o momento de suspense. Portanto, houve o despenhamento, houve ali uma gestão de informação, houve um suspense até o momento em que recebeste a informação, a confirmação de que o avião havia se despenhado. É o seguinte, eu deixei eles no aeroporto e fui fazer uns trabalhos, carreguei um caminhão, eu faço meus trabalhos que ia a Belém. Então também levei o carro, carreguei o material, fui a Belém. Cheguei à noitinha, estava ainda no processo de descarregamento, telefonou um amigo. Disse, olha, a tua família partiu hoje para Angola. Eu disse, sim, eram 22 horas. Esse avião não chegou. Eu logo fiquei transtornado. Deixei tudo o que estava a fazer, fui ficar num canto, no militar. Daí, quando eram 23h30, peguei o carro para Maputo. Já não podia ir ao aeroporto, fui direto para casa. Tentou ligar para a sua esposa nesse momento? Não consegui falar com ela. Então, cheguei a casa, atirei-me, não falei a ninguém, nem a família, nem nada. Naquele suspense, né? Logo às primeiras horas da manhã, corri ao aeroporto. Cheguei no aeroporto, procurei saber. Por acaso eu vi o senhor lá. Sim. Procurei saber, disseram que o avião havia aterrado em Vinduque, se não estou em erro. Sim, de emergência. De emergência, por causa do mau tempo, estávamos à espera de confirmação. Ok, então comecei a ver outras famílias já chegarem e tal. Então subimos lá para cima para saber a verdade. Só sei dizer que a minha família também logo chegou. Naquele suspense, eu não sei o que aconteceu. Só sei dizer que foi aparecer em casa. Eu não sei o que aconteceu comigo, se desmaiei. Não sei. Só sei dizer que foi aparecer em casa e que eu já sabia da notícia. Não foi fácil para mim. Que memórias é que Carlos guarda da sua família? Uma memória muito agradável, porque eu não conseguia sair sem os meus filhos. A família é testemunha, vizinhos onde eu vivia, aí no jardim são testemunhas, até diziam pai coruja, porque eu estava sempre com ela. A minha esposa viajava assim. Ela ia às vezes à China fazer negócios. Eu ficava com as crianças, todas. Em nenhum momento desgrudei-me delas. Eram crianças que antes de eu chegar em casa não dormiam. Então eu optei por um sistema. Eu nunca podia chegar a casa depois das 18, porque sabia que por mais que fosse 0 horas, estava à minha espera para me dar um abraço. Então, eu sempre lutava pelo menos 18 horas estar em casa, não sair mais. Se saia com elas. Carlos, como é que foi
Como é que foram os momentos depois desta tragédia? Como é que Carlos teve que se reinventar, se reerguer? Não é, imagino, não é fácil perder uma família inteira num acidente, mas como é que foi? Os momentos depois, como é que foi? Os momentos a seguir a isso foram muito dolorosos, porque nem para trabalhar eu não me conseguia. Foi um cenário muito difícil, que até hoje que estou a falar, quando vem a memória deles, eu fico mal, mas graças a Deus, ele é que tem me segurado. O Carlos ia viajar nesse voo também? Eu sim, estava para viajar nesse voo, mas eu disse que não, eu ia depois. Sim. Teve algum apoio psicológico parte da companhia depois deste... Depois do acidente, nunca mais vi ninguém. Por quê? Nunca mais apareceram para dar o tal apoio psicológico. Nunca. Teve que sozinho se levantar? Tive de ir sozinho, levantar, erguer a cabeça e dizer para frente é o caminho. Não teve nenhum apoio. Nem psicológico, nem financeiro, nem nada. Embora uma vez chamaram para entregar uns pertences da falecida, alguns que encontraram lá e das crianças. Então o diretor lá executivo tinha dito que iam arranjar um dia para chamar todas as famílias e levar-os ao local do acidente. Isso também nunca aconteceu. Em misturador está a falta de transparência no processo de indemnização dos familiares das vítimas e o caso foi parar no tribunal, que entre sentenças e recursos ainda não há desfecho. Indemnizações? As indemnizações eu pelo menos ainda não recebi. Por quê? Porque a LAM queria que a indemnização de uma pessoa fosse para todos, que eu perdi. Então eu rejeitei e era uma indemnização que não fazia sentido para mim. Porque afinal de contas eu não fiz nenhum negócio para ter essa indemnização. Então eu deixei assim, se é para ter é de ter, senão também a vida de para frente. Hoje, quem é este Carlos que está aqui? Hoje é um Carlos que está tentando levar a vida, tentando esquecer toda essa ferida que lhe aconteceu. Com a ajuda de Deus, Ele é que me conforta a tentar ser esse Carlos que eu sou, que não tenha me perdido nas drogas, na bebida e outros vícios. Aqui estou. Carlos, eu estou a tentar imaginar perder uma família numa situação em que a família vive conosco, há pertences, há marcas em casa, há elementos que ainda nos conectam aos membros da família, aos nossos filhos, a nossa esposa, a bolsa da esposa, o pente da menina, a cama da menina. Como é que foi, Carlos, depois desta tragédia, te deparares com estes sinais materiais que te ligam à tua amada família? É uma situação muito delicada. Cada dia que a pessoa olha a esferográfica que a menina escrevia, o caderno, por acaso eu guardei um caderno, os brinquedinhos do miúdo, da outra irmã. Cada vez que vejo aquilo, fica uma sensação, uma angústia muito grande.
É por isso que eu fechei tudo, as roupas, outras coisas, entreguei às pessoas necessitadas. Pronto, vou levando a vida, vou fazer o quê? 9 anos depois, a dor continua. Continua e muito. Tem sonhado com sua família? Sonho. É estranho, mas sonho. Mas sempre momentos alegres. Carlos, que desfecho é que esperas? A família, os danos não se recuperam. Perdeste a família toda neste acidente. Podia ter sido evitado o acidente, mas o acidente ocorreu. O que é que a LAM teria evitado depois deste acidente? Digo, no tratamento com os familiares das vítimas. Houve pecados, houve erros por parte das minhas áreas em Moçambique depois do acidente? No tratamento dos familiares das vítimas? A LAM pecou muito, porque não deu assistência às famílias. Eu acredito, eu pelo menos não dei uma assistência. Falei com algumas famílias também não. E aquele processo de estar toda hora as pessoas à espera, alguns que estavam à espera das indemnizações e que eram tratados como se não tivessem perdido nada. O humanismo, não existia esse fator humanismo. Ok. Sim. Houve ali depois uma longa espera pela vinda dos corpos. Sim. Eu participei do último adeus quando os caixões vieram. Não houve autorização para a abertura das urnas. Sim. Os caixões estavam todos selados, chumbados. Sim. Como é que Carlos se sentiu diante de 3 caixões? Um da sua esposa e 3 dos seus filhos. Eu não sei que forças fui buscar para conseguir estar diante de 3 pessoas, 4 pessoas queridas. 4 pessoas. Queridas. Não sei onde fui buscar as forças. Só sei dizer que vivo na obrigação de fazer o enterro. Mas não era eu. O funeral confortou-te de alguma forma? É diferente de estar numa situação em que nunca houve um último adeus. O funeral confortou-te? Sim, o funeral confortou-me em parte, embora não tenha conseguido ver os corpos. Sim. Estavam todos deteriorados, como haviam dito, e estavam todos selados, mas confortou-me. Seja aquilo ou não, mas isso confortou-me em parte, de saber que pelo menos enterrei a minha família, meus filhos e a minha esposa. Carlos, muito obrigado por esta entrevista. Bola para frente. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado. Foi uma grande entrevista com esta. Carlos Reis tenta reerguer-se, leva a vida para frente, mas ainda que passem 9, 15, 30 anos, a dor de perder as pessoas que mais ama continuará indelével. Como Carlos Reis, há vários familiares das vítimas do voo TM470 que choram no silêncio. As investigações encabeçadas por equipas conjuntas decorreram e concluíram que houve ação deliberada por parte do piloto. O que faria um piloto com uma ficha profissional rica e limpa, aparentemente calmo e equilibrado, levar ao solo uma aeronave e tirar a sua vida e de outras pessoas? São perguntas soltas ao vento. Não pretendemos com esta reportagem reabrir feridas 9 anos depois. Queremos também recordar um dos maiores desastres aéreos que o país já registrou. Esta reportagem coincide com uma fase bastante sensível nas linhas aéreas de Moçambique. São avarias atrás de avarias e alertas para a gestão danosa da chamada Companhia de Bandeira. É o ponto final do Ponto de Impacto.
Gratos pela atenção dispensada e não se esqueça de subscrever as nossas páginas, tanto no Facebook como no YouTube. Até a próxima!